Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Fátima. Soninha amada, boa noite. Hoje eu vou dar início às aulas abertas, às aulas gratuitas, que são o início do curso Encontro com a Verdade. O Encontro com a Verdade vai ser um curso que vai estar disponível no Hotmart, aonde eu estou, esse curso já está acontecendo. Oi, Claudinha, mas as aulas serão disponibilizadas agora no Hotmart, em pacote de 12 aulas, tá? Então, eu vou fazer algumas aulas com a introdução de um curso em milagres e depois, no Hotmart, a gente começa com os textos do Um Curso em Milagres, tá? Desde o início. Aqui a gente vai fazer só a apresentação e os princípios dos milagres. E depois, a partir disso, depois disso, a gente vai para o Hotmart. Quem quiser participar, tá bom? Que mais? Uma coisa que eu indico muito para as pessoas, né? Que elas possam ou que tenham feito pelo menos alguma aula, né, algum módulo do Escola da Liberdade, porque os módulos, as pessoas às vezes pensam, não, porque eu quero fazer o Encontro com a Verdade, porque é mais avançado. Não existe isso, gente, tá? O que acontece, na verdade, com os módulos é que ele tem a explicação de todos os conceitos que a gente vai ver em um curso em milagres. Então, quando a gente entra no Encontro com a Verdade, eu parto do princípio que vocês já conhecem esses conceitos, entendeu? Porque é daqui pra frente. Então, a pessoa pode se perder se ela entrar direto nesse trabalho. Ela também pode, tá? Não tem problema. Mas os módulos são justamente toda a explicação, principalmente se você é uma pessoa que é uma pessoa muito cética, né? Os módulos, ele tem toda a explicação de tudo que tem no livro, sobre várias vertentes, né? Pela física quântica, né? Por caminhos de outros mestres espirituais, sempre linkando com o trabalho de Um Curso em Milagres para que fique mais claro o significado das coisas, tá? Então, minha gente, vamos lá. Sejam bem-vindos. Se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu vou ler aqui, hoje eu vou ler a introdução e talvez o início dos princípios dos milagres, eu não tenho certeza ainda, mas a introdução com certeza a gente vai fazer hoje. As dúvidas que vocês tiverem, tragam, tá? Porque essa introdução aqui, ela já contém muita coisa. Tudo que o Curso em Milagres traz é muito profundo, também chamado de última instância do entendimento. Por quê? Porque ele foi escrito a partir de uma consciência, foi escrito por uma consciência ou a partir de um lugar de unidade na mente, né? De unidade ou fora do espaço-tempo. Então, ele está além da dualidade, tá? Então, ele é muito profundo e para a gente entender, existem várias oitavas de entendimento. Mas é muito importante que a gente esteja aberto, né, para que a gente consiga absorver o que esse trabalho traz, tá? Para que a gente não coloque nossos preconceitos, nosso medo, né, todo aquele nosso passado para interpretar o que chega, porque definitivamente não tem nada a ver com o que a gente já conhece, tá bom? Se a gente realmente conhecesse o que está escrito aqui, né, a gente estaria iluminado, tá? Em última instância, a gente até conhece porque é a nossa real natureza, mas a gente precisa relembrar, né? A gente precisa lembrar porque a gente deu um mergulho muito grande, né, em muitas mentiras. Então, esse processo desse desfazer dessas mentiras, ele precisa acontecer. E o trabalho com esse livro ele serve para isso, para desfazer essas mentiras. Por conta dessas mentiras que a gente veio acreditando até agora a respeito do que nós somos, né, de qual é a nossa natureza, o que a gente está fazendo aqui, é que acontece um fenômeno, né, em nós, com todos nós, chamado sofrimento, tá? O sofrimento, em última instância, ele não é real,
tá? Qualquer filosofia ou trabalho profundo de autoconhecimento vai te dizer a mesma coisa, tá? Porque a verdade, ela é una, tá? A verdade não é relativa. Ela é una, é uma coisa só que é verdade, tá? Verdade relativa não é verdade. Se é relativa, é porque existem vários pontos de vista da verdade. Então, já não é verdade. Não faz sentido. Esse termo verdade relativa, se vocês pensarem bem profundamente e começarem a estudar esse livro, vocês vão ver que não existe a verdade relativa, tá? Mas todos os grandes avatares que vieram para o mundo, eles beberam da mesma fonte, né? Que é isso que o Curso em Milagres chama de a verdade, tá? Que é este lugar onde, em essência, nós somos um único ser. E essa é a verdade ao nosso respeito. Quanto mais próximo a gente tá desse entendimento ou dessa lembrança, mais em paz nós ficamos. É por isso que muitas vezes vocês assistem os meus vídeos, mesmo vídeos curtos, né, no YouTube, e vocês se sentem bem. Não é porque eu sou uma professora legal, também acho que eu até sei explicar, mas não é isso. É porque vocês estão entrando em contato com a verdade, estão entrando em contato com a essência que está dentro de vocês, tá bom? E por isso que dá essa paz, porque vocês estão relembrando. Nesse processo de relembrança, vocês vão esquecendo as mentiras que fazem com que o sofrimento aconteça, tá? Então é por isso que vocês sentem essa paz. Quanto mais próximo a gente tá dessa lembrança, mais em paz a gente fica, tá bom? Então eu vou começar com a introdução. Se vocês quiserem fazer perguntas, façam, mas a única coisa que eu ia pedir para vocês é que vocês façam perguntas relativas ao que eu tô trazendo aqui, tá? Não que eu não possa falar sobre outras coisas, mas pra gente focar, para trazer algo bem focado mesmo, porque são 2 aulas, tá? Muito específicas que eu quero dar, 2 ou 3, para o começo desse trabalho. Então, quanto mais focado a gente tiver, mais fácil fica de entender, tá bom? Vamos lá. Uma introdução a um curso em milagres. Esse é um curso em milagres. É muito legal perceber, tá? Essa é a primeira frase, tá? Aqui a gente já pode começar a falar, pra vocês entenderem a profundidade desse trabalho, né? Que esse curso, ele é holográfico. O que significa isso? Que em cada parte dele contém o todo, assim como numa holografia. Uma holografia é quando você divide ela em micro pedacinhos, você consegue ver o desenho todo em cada micro pedacinho da holografia. Com o livro é a mesma coisa, tá? Ele tem a verdade nele todo, né? Hoje, por exemplo, uma aluna perguntou para mim sobre o medo, né? Ela falou que tinha uma aluna que estava fazendo muito uma determinada lição, né? Para tirar o medo. Só que o trabalho inteiro serve para tirar o medo, porque quando você relembra quem você você sai do medo, entende? Então, todas as lições servem para tirar o medo, né? Não as lições especificamente que falam sobre medo. Que quanto mais próximo você tá da verdade, mais você lembra que o medo é fabricado, né? Mais você lembra que o medo não é real e você vai se descolando dele, entende? Então não há necessidade de ficar repetindo muito a mesma lição porque aquela fala sobre aquilo, entendeu? Todas as lições falam sobre a mesma coisa. E é essa mesma coisa que é a verdade a nosso respeito, né? Que ali tá aquela vibração, ela contém, né, nesse texto, né, contém essa vibração dessa verdade, que vai te aproximar dessa essência, desta lembrança. E lembrando, você sai do medo, você sai da culpa, você sai desses sentimentos que não tem a ver com o que você é. Todos esses sentimentos, vergonha, raiva, culpa, tudo aquilo, os sentimentos e as sensações que te fazem sofrer, eles não são reais. Eles são fabricados por conta da crença que a gente começou a ter nessas mentiras, entendeu?
A gente começou a acreditar que essas mentiras são o que nós somos. E aí o sofrimento acontece. E olha que interessante. Ele não é um problema, o sofrimento. Ele só tá te mostrando que você tá fora do que você é. Entende? Então, na verdade, ele é uma referência. Ele tá o tempo inteiro te mostrando, ó, você não é este o seu lugar. Não é este o seu lugar, tá? Boa noite, Aninha querida. Boa noite, Edna. Então, voltando aqui, né? Esse é um curso em milagres. O que significa isso? É um caminho em milagres, tá? Um caminho em milagres. É um curso. Não tem como você não passar por isso, entende? Você vai ter que trilhar este caminho. Pode ser que você escolha por este livro, né? Esse livro aqui pode te ajudar a chegar à verdade, tá? Mas existem outros caminhos também que podem te ajudar a chegar à verdade. Então ele é um curso, um caminho. E também é um curso, tá? Porque tem uma didática aqui neste livro. Então olha que interessante. Só aí a gente já vê que esta frase já está dizendo várias coisas. Ok? São oitavas de entendimento. Mesmo a pessoa que ela pode estar mais inconsciente, né, dentro desse processo de lembrança, ela vai ter um ganho, porque ela vai entender isso em uma oitava, né? Então, esse é um curso em milagres. O que é um milagre? Boa noite, Eli amada. Milagre é uma correção na mente. Então, a gente vem acreditando em várias coisas que são mentira, e quando a gente vai entrando em contato com a verdade que esse trabalho traz por meio do treinamento, essa mente que está desconectada da sua essência, que esqueceu da sua essência temporariamente, começa a lembrar, ok? Ela começa a lembrar e começa a desistir das mentiras que ela vinha acreditando. Então, cada mentira dessa, cada crença mentirosa, por exemplo, que você não é capaz, que você não é merecedor, que você não é perfeito, que você é culpado, que você é pecador, isso tá no nosso inconsciente. Mesmo a pessoa, um ateu, mesmo a pessoa que não tem nenhum tipo de religiosidade ou religião, nada disso, ela tem essa culpa na mente. Existe essa crença de que ela tem que pagar, entendeu? E de que as pessoas são culpadas e de que nós somos culpados. Essa crença existe desde o Big Bang. Então o milagre, ele vai limpando, isso é o milagre, é uma correção na mente, porque é só na mente, é só a mente que tem que ser corrigida, entendeu? A mente cria o cenário, a mente projeta o cenário, a mente projeta essa ideia de corpo que você é, junto com esse mundo que você acredita que está, ok? Então, é só na mente que isso tem que ser corrigido, tá bom? Porque é só na mente que existe essa crença nessas mentiras. Quando você vai desfazendo essas crenças de mentira, seja ela qual for, pode ser uma crença em dinheiro, de falta de dinheiro, por exemplo, né? Que muita gente tem isso, né? A pessoa tem a crença de que dinheiro é difícil, né? De conseguir, né? Ter dinheiro. Porque desde a infância ela viu a família dela passando muitos perrengues para ganhar dinheiro. Ela ia no supermercado e pedia uma coisa pro pai e pra mãe, e o pai falava, olha, não dá para comprar, dinheiro não dá em árvore. Então ela vai crescer com essa crença, né? E quando ela for trabalhar, ou quando ela for começar a viver a vida dela, né? Como um ser adulto, né? Ela vai trabalhar e ela não consegue ganhar dinheiro, ou o dinheiro é sempre difícil. Por quê? Por conta de uma crença. Por quê? Se ela está conectada com a verdade a respeito dela, ela está conectada com a abundância, porque nós somos merecedores de tudo de bom. Entende? Inclusive de dinheiro, tá? E a gente pode ter tudo o que a gente precisa, tá? Desde que a gente sinta e que a gente saiba que nós somos merecedores, ok?
Nós não precisamos pagar porque somos culpados. Isso está no nosso inconsciente, essa culpa. Então, o milagre é isso, ele vai desfazendo essas mentiras, você vai falando, não, né, não acredita nisso, que é difícil, você é merecedor de tudo de bom. Você, eu sou uma pessoa fria, eu sou uma pessoa que tenho medo de intimidade. Não, você é puro amor. E o livro, ele vai te lembrando disso por meio das lições, por meio do texto, por meio de todo o trabalho. E você vai se abrindo para essas verdades e soltando as mentiras. Tá? E aí é óbvio que a sua vida vai se alinhar, né, com essa abundância, porque isso é seu, você é a abundância, você é o Filho de Deus perfeito, como o próprio livro diz, tá? Feito à sua imagem e semelhança, tá? Sua imagem e semelhança você é abundante, você é ilimitado, ok? Você é puro amor. Todas essas mentiras foram criadas pela nossa mente, tá bom? Gratidão, Claudinha amada. Tamo junto. Ó, então esse é um curso em milagres, tá? Entendendo o que é o milagre. Milagre é a correção da mente. É só na mente que as coisas podem ser modificadas, tá bom? De verdade. Não é que você não pode modificar alguma coisa na sua vida, né? No seu cenário, você pode. Mas para que a gente acesse a felicidade mesmo, a gente tem que mudar as coisas na mente, porque muitas vezes a gente muda alguma coisa só no externo, né? Por exemplo, tem uma crença que dinheiro é difícil para mim. Então, um belo dia eu consigo mudar isso, mudar alguma coisa com relação a isso. Mas a crença ainda está no meu inconsciente. Então, no meu cenário eu consigo ver um resultado ali temporário, mas a crença está ali ainda. E ela vai estourar num outro lugar e daqui a pouco eu entro nessa história de novo. Eu vou comprovar para mim o que eu acredito, que eu não sou capaz, entendeu? Então é muito importante a gente curar no único lugar possível onde a cura pode acontecer. Gente, o curso de milagres ele é muito profundo com relação a isso. A cura só acontece na mente. A cura só acontece na mente, tá? Dá uma olhada nos últimos textos que eu coloquei aí no Instagram. Tem um texto que fala sobre isso, de um curso de milagres, tá? Então, esse é um curso em milagres, um caminho, né, em milagres, onde você vai limpando a sua mente e modificando, né, a ideia que você tem a seu respeito e a respeito do que você está fazendo aqui, né, qual é o propósito de estar aqui, né, o seu estado interno, mais em contato com a felicidade, que é a sua herança natural, né, isso é seu, você é a felicidade em essência, e o amor. É um curso obrigatório. Eu adoro isso, gente. É um curso obrigatório. Por quê? Porque não interessa por que caminho você vá. Você vai acordar deste sonho. Entende? Tem muitas filosofias, por exemplo, que falam, né? Os hindus falam muito sobre isso, né? Que o mundo é maia, né? Tem várias teorias que falam sobre isso, até, por exemplo, na filosofia, né? Na Caverna de Platão explica isso, né? O mundo é maia. Então você começa a acordar do sonho, você vai acordar desse sonho, você vai sair dessa caverna de Platão em algum momento, né? Não sabemos quando, né? Mas como você acredita, você tá aqui agora acreditando nesse espaço-tempo, você está sujeito a essas leis universais e mesmo as leis universais, elas vão te encaminhar para a cura da sua mente. Muitas vezes, quando a pessoa está muito inconsciente e ela não quer ir pelo amor, ou seja, por um caminho gentil, estudando, ela vai pela dor. Mas ela vai, não tem como a gente permanecer do mesmo jeito por muito tempo, com as mesmas ideias fixas, entendeu? Com a mesma visão de mundo e de si mesmo por muito tempo, entende? Porque a própria interação nossa com as pessoas, nas relações e com as coisas que vão acontecendo na nossa vida, elas vão nos modificando, né?
Desde o Big Bang isso está acontecendo, tá? E em algum momento você vai acordar, em algum momento você vai entender que você é amor, tá? Pode ser que não seja agora, mas em algum momento você vai acordar. Então ele está falando, é um curso obrigatório, ok? Você vai passar por esse processo de correção da sua mente, né? Por esse caminho de correção, seja pelo caminho que for, entendeu? Muitas vezes, se a gente não quer acordar de uma forma tranquila, a gente acorda pela dor. Todos nós, né? Porque de alguma forma a gente já passou por esse aprendizado pela dor, não tem jeito, né? Para eu chegar aqui, por exemplo, e topar, né, de uma forma mais consciente, estudar esse caminho aqui, do qual eu também sou uma aluna, né? Eu também passei por muita dor, né? A dor me ajudou muito, né? A optar por isso e falar, chega, eu não quero mais sentir isso, entendeu? Dessa forma tão dramática, né? Se existe um caminho mais gentil, vamos pelo caminho mais gentil, né? Por que experimentar as coisas dessa forma? Agora, as leis, gente, as leis universais, o eletromagnetismo vai fazer com que você mude, não tem saída. Se você estudar física quântica, você vai entender que não tem saída. Você não vai continuar sempre com as mesmas ideias da mesma forma na mente. Você vai ter que modificar as suas ideias. Então você vai modificando as suas ideias até se conectar com as ideias verdadeiras e elas não mudam mais, porque aí é a mente de Deus, né? É a verdade, é o amor. E quando a gente chega nesse lugar, que é o objetivo desse trabalho, a gente pensa igual, a gente vê a mesma coisa. E aí não tem mais como isso se modificar, porque você chegou na verdade. Uma pessoa que ilumina, é isso, ela corrigiu a mente dela e chegou na verdade. E aí ela pensa a mesma coisa que todo e qualquer iluminado pensa. Não tem como pensar diferente, entendeu? Pode ser que na didática, né, um iluminado fale de um jeito e um outro iluminado fale de outro jeito. Mas eles vão falar a mesma coisa, tá? Que nós somos um único ser, que nós somos puro amor em essência, que nós somos a felicidade em essência, ok? É isso, pronto. Todos vão falar a mesma coisa, tá bom? Então, é um curso obrigatório. Só é voluntário o momento que decides fazê-lo. É voluntário, por quê? Porque depende do quanto você aguenta sofrer. Entendeu? Tem gente que aguenta muito sofrimento, que resiste. Você conhece gente assim? Que resiste, fala, não quero. Porque o que acontece, gente? As experiências, né, as aulas que a gente tem que passar nesse curso em milagres, elas vão vir para nós, entendeu? A gente querendo ou não. Só que essas aulas, se a gente entender quando a aula chega, a gente não precisa passar pela mesma aula novamente, entendeu? E tem muita gente que passa pela mesma aula 20 vezes, 30 vezes e não muda de ideia, entendeu? E tá tudo bem. A única questão é o quanto cada um aguenta resistir a aceitar a verdade, entendeu? Porque eu tentar manter as minhas ideias de ego, né? As minhas ideias separadas do todo é que faz com que eu sofra. Né? As minhas ideias de que eu sou um ser que tem essa historinha dentro do espaço-tempo, que tem essa vidinha e que tem essas metas no mundo, e se eu não realizar essas metas que eu tenho, que fazem parte do meu controle, que fazem parte do meu ego, eu não vou ser feliz, e a minha felicidade está no mundo, está nas minhas realizações do mundo, e eu vou buscar o amor no mundo. Todas essas mentiras. Tem gente que teima muito, entendeu? E tá tudo bem. Cada um decide qual é o momento de acordar. Para a pessoa, tá tudo bem. Ela não consegue ver, ela não consegue ver, entendeu? Ela sabe que tem algo errado porque ela tá sofrendo, tá experimentando muito sofrimento. Mas às vezes até ela se perguntar, né? Até ela, eu gosto muito desse termo, descer do salto. Descer do salto
para desistir das próprias ideias e se perguntar: será que existe uma outra maneira de percorrer esse caminho que seja mais gentil? Será que existe uma outra forma e é por isso que eu tô me ferrando tanto nessa vida? Doutora Maiara. Sim e não. Sim e não. Você vai ver, vamos até aqui o fim. Se você não entender isso, eu te respondo exatamente o que você está perguntando aí, tá? Sobre a missão espiritual. Que é muito importante eu chegar ao fim aqui, tá? Disso aqui. Então vamos lá. Então só é voluntário o momento que decide fazê-lo. Você é livre. Você é livre para decidir. Isso não é obrigatório. Como você quer ir, de que forma você quer chegar, né? Nesse entendimento de quem você é e quando, né? Livre-arbítrio não significa que podes estabelecer o currículo. Eu adoro isso, né? Tem várias oitavas de entendimento nisso aqui, né? É interessante o livre-arbítrio, né? Que eu tenho um vídeo, inclusive, meu no YouTube, se você se interessar por esse tema, só sobre o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele diz o seguinte: o que é o livre-arbítrio verdadeiramente? Você é livre para bater cabeça e seguir o ego e sofrer seguindo o ego, os ditames do ego, o quanto você quiser. E só para isso você é livre, entendeu? Por isso que você pode decidir quando você quer acordar, entende? Só que, enquanto você quiser fazer do seu jeito, né, porque o Curso em Milagres, ele divide em duas formas, né? Ou você está na mente certa, que você está conectado com a fonte, então não é do seu jeito que você vai fazer, do seu jeito ego, você vai fazer junto com a fonte, você vai fazer conectado com Deus, né? E aí você desiste de fazer do seu jeito ego, né? Ou você está conectado com o ego, fazendo do seu jeito. Então existem essas duas formas, tá? Somente essas duas formas. Não existem níveis de mentira. Só existe mentira e verdade. Não existem níveis, tá? Livre-arbítrio só para decidir quando começar o curso. Exatamente, Edna. Lembrando que o curso não necessariamente é o curso em milagres, né? É acordar mesmo, né? É decidir olhar para a verdade a seu respeito. E pode ser por outros caminhos também, né? É muito abrangente essa introdução dele aqui. É muito perfeita, né? Então, o livre-arbítrio ele serve para isso. O livre-arbítrio serve para que você faça do seu jeito, para que você faça sozinho e experimente toda a sorte de sofrimento que você quiser ou de frustração, porque tudo que tem meta, né, que tem base falsa, né, tudo que tem como base a mentira, vai te levar ao sofrimento. Não tem jeito. Então, se a base lá tá assim, ó, uma base falsa, por exemplo, de meta. Eu quero ser famoso, porque quando eu for famoso, eu vou ser feliz. Entendeu? Então, a base é falsa, parte de uma premissa falsa. Quando eu ficar famoso, eu serei feliz. Isso não é verdade. Pode até ser que você consiga, né, depois de perseguir este sonho, né, essa meta durante uma vida inteira, que você fique famoso, né? E você vai chegar nesse lugar e você vai ver que você ainda não está feliz, entende? Porque você está buscando a felicidade no lugar errado, porque a felicidade não está fora, tá? Então é uma base falsa e tudo que tem base falsa vai te levar à frustração, porque a base não é verdadeira daquilo que você está buscando. Entendeu? Então, significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento, tá? Então, não significa que você pode estabelecer o currículo. Outra coisa, você vai ter que aprender tudo que tem que ser aprendido. Você vai aprender que você é amor. Você vai aprender que não adianta você querer fazer do seu jeito. Você vai aprender que você é um com a fonte, entendeu?
Você não tem como mudar isso que você vai aprender. Então você não tem como estabelecer e nem quando você vai aprender. Porque o aprendizado vai chegar, tá? Ele vai chegar. Significa apenas que podes escolher o que queres aprender em determinado momento, tá? Ok, tá tudo bem. Você pode escolher que agora você quer ir por um caminho mais gentil, mas que ao tempo todo você tá aprendendo o que você tá? Então você pode escolher se você quer ir por um caminho gentil, né? Aprendendo que você é o amor, que você é a verdade, que você é inocente. Agora, né? Que você pode escolher o que queres aprender em determinado momento. O curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor. Um minutinho aqui. Por que o curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor? Porque você é isso. Entendeu? Ele não vai te ensinar o que você é. Ele vai fazer você relembrar o que você é. Entende? Então, não tem como ensinar o amor. Entendeu? Tem como fazer você relembrar, né? Mostrando o que você não é, fazendo com que você entenda o que você não é, tirando da sua mente o que você não é, tá? Então o curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado, ok? Exatamente, não tem como, né? O amor a gente acessa, a gente relembra, a gente experiencia o amor, entende? Não tem como que a gente vai ensinar para alguém o que é o amor? A gente sente, a gente experiencia, a gente mergulha nisso que nós somos. Por isso que não tem como ser explicado, tá? O Chris Marks também chama isso de conhecimento, tá? Mais pra frente, quando vocês forem estudar, vocês vão ver que ele também usa o termo conhecimento. O que é o conhecimento? Conhecimento é acessar essa essência. Você é isso. Eu acho tão interessante, eu estava pensando, né, ontem sobre meditação e sobre quando eu comecei com a meditação, processo de meditação, e desse medo, né, que as pessoas sentem de entrar em contato com essa profundidade. E aí eu fiquei pensando ontem, falei, eu tinha medo, né, de meditar. Às vezes eu meditava e experienciava coisas muito diferentes. E aí eu comecei a pensar ontem que, na verdade, eu tinha medo de mim. Porque se a gente tem medo de olhar para dentro, a gente tem medo do que nós somos verdadeiramente, percebem? Se a gente tem medo de Deus, a gente tem medo de nós, a gente tem medo de nós mesmos, porque nós somos um com Deus. Então a gente tem medo de descobrir quem nós somos. É muito louco isso, gente. Percebem? Então, o curso não tem por objetivo ensinar o significado do amor, pois isso está além do que pode ser ensinado. Ele objetiva, contudo, remover os bloqueios à consciência da presença do amor, que é a tua herança natural, tá? Então, ele vai remover de você tudo que você não é, tá bom? Então, os bloqueios, por que bloqueios? Porque como eu tô acreditando em várias coisas que não tem a ver com o que eu sou, né? Eu me vejo limitado, eu me vejo dentro de uma historinha de sofrimento, eu me vejo ser humano, eu me vejo mil coisas, eu sou eterno, eu sou essência, nenhum corpo eu sou, tá? Então, quando eu começo a remover, né, todas essas mentiras, não é que você vai deixar de estar no corpo, não é isso. Mas a sua mente solta essas crenças. Porque todas essas crenças nessas mentiras é que te fazem sofrer, entendeu?
e você relembra que você é espírito. Você relembra que você é um com a fonte e você troca, né, essa visão limitada de ser em sofrimento, que só vai projetar sofrimento fora, porque é isso que tem no seu inconsciente, por perfeição, ok? E você vai ver isso em você, como você é o criador de tudo que existe, você vai aprender isso estudando o livro, né? Como você começa a se ver perfeito, você vai olhar para fora e você também vai ver essa perfeição. Como você começa a se ver sem culpa, você vai olhar para fora e você também vai ver a inocência nas pessoas. Ok? É isso que o Curso em Milagres chama de um sonho feliz, tá? Que é um processo que, assim, não é que você... Eu sempre brinco com isso, né? Vai abraçar o maníaco do parque, entendeu? Não é isso. Pode ser até que se abrace, né? Não sabemos. Se você estiver muito inspirado, né? Mas você consegue ver o que as pessoas são em essência. Você se conecta com essa verdade que está além daquilo que ela está demonstrando temporariamente no mundo. Então você não vai ficar culpando as pessoas e se sentindo mal, né? Porque cada vez que a gente faz isso, a gente sofre, entende? Porque o outro faz parte de nós. Então a gente está fazendo isso com a gente. Antes da gente culpar qualquer ser fora, a gente também está se culpando, tá? E isso não significa que a pessoa, né, que faz algo errado no mundo não vai sofrer as consequências do que faz de errado no mundo. Lembram do que eu falei? Das leis universais? Essas leis, elas vão... essas leis, elas funcionam. O eletromagnetismo, ele está funcionando. Então, se uma pessoa faz algo que não tem a ver com a ética da própria essência, que é amorosa, ela vai experimentar sofrimento. Porque ela precisa aprender como ela precisa entender quem ela é verdadeiramente. E muitas vezes é pelo sofrimento. Então não é que essas pessoas que fazem essas coisas que não têm a ver com a verdade vão ficar impunes. Elas vão passar por um aprendizado, entendeu? Que inclui muito sofrimento, mas você não vai se sentir mal culpando essas pessoas, odiando essas pessoas, punindo essas pessoas, tá bom? As próprias leis universais, inclusive as leis do mundo mesmo, né? Vão fazer com que essa pessoa, em vários níveis, passe por esse aprendizado. Entende? Vamos lá. É importante explicar isso, porque senão a pessoa já acha, não, porque então ninguém tem culpa, eu vou sair por aí roubando. Ninguém tem culpa, eu vou sair por aí dando na cara das pessoas. Não, porque se não tem culpa, então, né? Eu adoro isso, gente. Não é nesse nível, tá? É na mente, porque você culpar faz com que você se sinta mal. Se em essência nós somos um, não é possível você entregar ao outro o que não tá na sua mente. Entende? Não tem saída, gente. Se você julga o outro, você se julga também, porque o seu sistema de pensamento é que está gerando tudo isso. O seu sistema de pensamento é que está criando, né, todo esse cenário fora, inclusive isso que você chama de pessoas que estão à parte de você. Elas são aspectos seus que você tem que curar, entendeu? Então você tem que perdoar. É nesse sentido que tá esse perdão verdadeiro que o Curso em Milagres fala, tá? É não sentir mais essas coisas, entende? Lembrar que nós somos um único ser. Isso não significa que essa pessoa não vá pra cadeia, isso não significa que alguém possa bater nessa pessoa na rua. Pode ser que aconteça, entendeu? Mas você não vai sentir essas sensações que tem a ver com a mentira e que geram um autoataque, tá? Antes de você atacar qualquer coisa fora, você está se atacando e você está se destruindo e você está se matando. Você está gerando hormônios do estresse no seu corpo, tá? Você está se destruindo. Isso tem a ver com o ego, tá?
Exatamente, Anteia, exatamente. Não é o karma que faz para o outro. Não é o karma o que faz para o outro, faz para si mesmo. Não, é o karma que faz para o outro, faz para si mesmo, exatamente. Então, gente, continuando, já tá quase acabando aqui. E acho que a gente vai ficar nessa introdução mesmo. Então, ele objetiva remover os bloqueios da consciência da presença do amor, que é a sua herança natural, tá? O oposto do amor é o medo, tá? Então, o curso Milagres, isso é muito legal, porque ele não divide as coisas em níveis. Quando a gente começa a dividir as coisas em níveis, a gente já tá no território do ego e não tem saída para isso. A gente tá na mente dual. A mente dual é que subdivide em níveis pra gente ficar muito perdido, entendeu? Pra gente não encontrar a saída nunca. O legal do curso Milagres é que ele é absoluto. Ou você tá na mentira ou você tá na verdade. Não tem meia verdade, entendeu? Não tem quarta dimensão, não tem quinta dimensão. Quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão são níveis de ilusão. Você ainda tá na ilusão. Ou você tá na ilusão ou você tá na realidade. O que um curso Milagres chama de realidade é unidade. É amor em unidade. É eternidade. É uma coisa só. É substância pura, isso é realidade, tá? Então não tem meio termo. E o trabalho do sempre é que você consiga acessar isso na sua mente, essa é a sua liberdade. Enquanto você não acessa a realidade, né? Esse estado de céu na mente, você não tá livre, você tá preso, tá? Porque você tá acreditando nas coisas desse mundo, que te aprisionam, tá? Porque é uma visão limitada de ego. Tá bom? Então o oposto do amor é o medo. Então se você não tá no amor, você tá no ego. Você tá no medo, tá? Se você tá conectado com o ego, você tá no medo, porque você tá bancando algo que você não é. E você vai sentir medo, porque tem um lugar dentro de você que sabe o que você é. E essa contradição entre aquele lugar de você que é a verdade e o bancar o que você não é, existe um conflito, tá? Esse conflito, né, de bancar o que você não é e que você vive diariamente, a gente vive isso diariamente, tá? De ficar resistindo e bancando, também pode ser chamado de medo, ok? A gente tá no medo. É que às vezes é muito sutil, a gente não percebe, tá? Mas isso tá acontecendo. Porque para sustentar essa resistência de que eu sou o que eu não sou, isso gera um conflito muito grande em nós. Tem gerado e gera até a gente acordar desse sonho, tá? É uma resistência, exatamente, Edna. Então o oposto do amor é o medo. Mas o que tudo abrange não pode ter opostos. Por quê? Porque a realidade, a única coisa que existe, que é o que nós somos em essência e também é chamado de verdade, não tem opostos. Só existe o amor. Só existe unidade. Ok? Só existe um em essência. Um em unidade. Não existem várias pessoas, vários lugares, várias formas. Isso faz parte de projeções. Isso já faz parte do mundo projetado, tá? Dividido, mundo dual, mundo dividido, mundo separado em sujeito e objeto, tá? Quando tem forma, já tem ilusão, né? Se tem forma, se tem sujeito separado de objeto, já tem ilusão, tá? Como saber o que é verdadeiro? Sentindo. Você vai sentir o que é verdadeiro. Eu comecei essa live falando sobre isso, né? Sobre esse bem-estar. Não existe como, não é inconfundível. Quando você começa a lembrar quem você acessa esse bem-estar. Isso é o que você é. Não tem como confundir isso. Entende? E a única forma de saber o que é verdadeiro, tá? Às vezes demora um pouco pra gente entender isso, porque as pessoas, elas confundem, né, euforia com felicidade.
Então, por exemplo, a pessoa ganha na loteria e aí ela começa a pular para cima e fica eufórica. Para o mundo isso chama felicidade, mas isso não é felicidade, por quê? Porque isso não se sustenta. Então, como a pessoa não, porque como não é um estado eterno, né, um estado de bem-estar contínuo, ela sai, porque não é verdadeiro. É uma euforia, entendeu? Então, isso não é felicidade. A felicidade, né, que o Curso em Milagres chama de felicidade ou de amor, tem mais a ver com o bem-estar. E esse bem-estar, ele não oscila, tá? Porque ele vem de um lugar da conexão com um lugar que não muda. Entende? Não muda. É eterno, é sempre amor, é eternamente amor, é eternamente felicidade, é eternamente bem-estar, é imutável, tá? Então, demora um pouquinho às vezes pra gente conseguir discernir, porque às vezes a pessoa tá naquela euforia louca, achando que ela tá feliz e que não sei o quê, mas não, tá? Ainda não tá conectada com este lugar. É um lugar, gente, de quietude, sabe? Não significa que ela não vai, que ela não pode estar rindo, né? Para as pessoas e alegre. Claro que ela tá alegre, vai sorrir muito mais, né? E se divertir muito mais. Mas ele não é eufórico, é muito mais de quietude, sabe? De tá tudo bem sempre, sabe? Tá tudo sempre bem, independente do que aconteça fora, tá? Essa é a conexão com a verdade. Então o oposto do amor é o medo. Mas o que tudo abrange não pode ter opostos, ok? Então o amor tudo abrange, a verdade tudo abrange, ok? Amor tudo abrange, verdade tudo abrange, é isso que nós somos. Só que, gente, é muito difícil de traduzir isso em palavras, tá bom? É muito difícil de traduzir em palavras, porque a gente está falando de algo muito abstrato. É por isso que as pessoas se confundem, entendeu? Porque lá na filosofia tal isso é dito de outra forma, entendeu? Mas estamos falando a mesma coisa. Quando você acessa a unidade, você vai entender o que é verdade e o que é mentira. Por exemplo, quando você olha a Bíblia, você entende tudo o que Jesus disse, entendeu? Você consegue entender tudo que é verdadeiro, entendeu? Não tem como. É só amorosidade. É impossível qualquer coisa fora disso. Porque o reino, por exemplo, de Jesus não é desse mundo. Se ele desse realidade, ou seja, se ele sentisse raiva de alguém, se ele atacasse alguém, isso significa esse mundo é real. Entendeu? Então, é muito claro quando você se conecta com a unidade o que é verdade e o que é mentira. Tá? Então, o que tudo abrange não pode ter opostos, ou seja, o medo é fabricado, né? Quando a gente começa a se conectar, a partir do momento que a gente se entende como separado de Deus, né? Se vê como separado de Deus, a gente começa a acreditar e começa a bancar essas mentiras, a gente começa a sentir medo. O medo é fabricado pela crença nessas mentiras, entendeu? É por isso que a gente sente esse medo. Mas ele não é nosso, não tem a ver com o que nós somos em essência, tá? Esse curso, portanto, ele pode ser resumido muito simplesmente dessa forma. Nada real pode ser ameaçado. Unidade, realidade, eternidade. O que nós somos é eterno. É impossível que isso seja ameaçado. Entende? E é com este lugar que a gente vai se conectar. Nós somos amor. É impossível ameaçar o amor. O amor não precisa de defesas. Eu não preciso me defender. Entendeu? No sentido de ficar atacando as pessoas. Né? O ataque vem do medo, por exemplo. Entendeu? Isso é dar realidade àquilo.
Veja, gente, não confundam isso, né? Com, ai, não, uma pessoa com uma faca correndo na minha direção, eu vou ter que ficar parado. Não sei, provavelmente não, provavelmente eu não vou ficar parada, entendeu? Mas a questão é o que você sente, entendeu? Isso é dar realidade, ok? Muito provavelmente, se você não tiver no medo, você nem vai atrair mais esse tipo de situação para sua vida, né? Situações que comprovem o que você tem na mente, essas imagens de medo, né? Normalmente a gente atrai isso porque em algum nível a gente ainda tem a crença nessas coisas, né? E a gente atrai, né? Para o nosso cenário, né? Então, gente, nada que é real pode ser ameaçado. Então, essa é a proposta desse trabalho, conectar a gente com a realidade. A realidade não tem a ver com nada desse mundo. Esse livro, ele explica que Deus não criou o mundo. Isso é uma coisa que, assim, muda tudo quando você começa a entender isso. Por isso que eu falo, comecem com o módulo 1, né? Para quem não conhece o 100 e quer entender, no módulo 1 tem toda essa explicação, tá? Por que Deus não criou o mundo? Entender essa metáfora, porque tudo isso é metáfora, tá? Adão e Eva é metáfora, é tudo historinha para explicar algo muito abstrato, gente, tá? Não é que foi assim, essas coisas aconteceram, tinha um velhinho de barba que criou um filho único, aí o filho único resolveu se separar de Deus, e aí o ego criou o espaço-tempo, não é assim, tá? São historinhas para que a nossa mente dual, que acredita em formas, consiga fazer este retorno à mente unificada, tá? E essas historinhas são muito boas, é muito importante a gente entender essas historinhas. E a do 100 é maravilhosa, tá? Que é exatamente isso, Deus não criou o mundo, tá? O mundo foi projetado, imaginado, num lapso de pensamento, mas ele nunca existiu. Realidade é unidade, somos amor, somos eternos, somos unidade. Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, no módulo 1 tem explicando tudo, tá bom? Então, nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe, ok? Então, tudo que é separação é irreal, tá? Tudo que é separação é irreal. Então, se eu estou vendo algo fora de mim, a parte de mim é irreal. É muito profundo isso agora, gente, tá? Nada irreal existe. O que prova? Eu vou dar um exemplo para vocês, bem simples, que prova que isso aqui é ilusório. Já perceberam que as coisas estão aí? Peraí. Só um minutinho, gente. Eu vou ter que tirar esse áudio, tá? Vai ficar um áudio menos bom, porque eu vou ligar na tomada. Aqui o celular que tá acabando a bateria. Estão me ouvindo? Tudo bem, né? O que prova para nós, né, que isso aqui é ilusório? Já perceberam que as coisas no espaço-tempo elas aparecem e somem? Já perceberam que no espaço-tempo nada dura? Percebem isso? Por quê? Porque não são reais, ok? São projeções. Elas aparecem no espaço-tempo e um dia somem, entendeu? Não tem. O que é real é eterno, não pode sumir, entendeu? É por isso, por exemplo, que aquilo que Jesus falou, né, há 2000 e poucos anos atrás, tá valendo até hoje, porque ele falou desse lugar de realidade, e esse lugar de realidade é eterno.
Então, o que ele disse vale desde o Big Bang até o final dos tempos, porque ele está falando de um lugar de realidade, e esse lugar é eterno, entendeu? E é exatamente deste lugar que esse livro fala. Isso não vai mudar, entendeu? Tudo o que está no espaço-tempo muda, se modifica e desaparece, entendeu? A verdade não se modifica e nem desaparece. Ela vai ser útil até que a gente entenda tudo que a gente precisa entender. Até que a gente entenda que isso aqui é ilusório, ela vai ser útil, tá bom? E ela vai existir dentro do espaço-tempo até que ela faça todo o trabalho dela de desfazer de todas as mentiras do ilusório. Entendeu? Porque é a verdade. É muito interessante, né, perceber que as pessoas ficam buscando coisas, né, que vão sumir, percebem? Ao invés de elas entrarem em contato com a única coisa que importa na vida, que é o acordar, porque isso não vai sumir, o que você conquistar que tem a ver com a verdade, não vai sumir. Entendeu? Você vai levar para sempre isso. Você conquista em bem-estar, você conquista em amor, você conquista em lembrança de quem você é, porque você só tá aqui para isso. Parece que você tá aqui para uma série de coisas, você tá aqui para ganhar dinheiro, você tá aqui para casar, você tá aqui para fazer as coisas que o mundo diz que você tem que fazer. Só que não, você tá aqui para aprender quem você é por meio das coisas que chegam para você, que chegam no seu cenário. Quanto antes você entender isso, melhor. Você não perde tempo, entendeu? Quanto antes você entender isso, menos você sofre. Mais rápido você sai do sofrimento. Entende? Não tem saída, gente. Cadu que gosta, acho que Cadu não tá aí hoje, quando eu falo isso. Gente, não tem saída. Não tem saída. Todo mundo vai acessar isso um dia, tá? É isso, meus queridos. Assim, nada irreal existe, tá? Então, tudo que é separado é ilusório, tá? Então, em algum momento, a gente vai entender que isso de verdade não existe. E aí, a última frase, né? Nisso está a paz de Deus. Nisso está a paz de Deus. Ok? Essa é a paz que é inabalável, tá? Esse é o lugar com o qual você se conecta estudando esse trabalho, que mantém a sua mente estável, independentemente do que aconteça. Porque você está conectado com a paz de Deus. Você já entendeu que isso tudo aqui é transitório. Ah lá, Jaqueline falando, que paz saber que somos eternos e que os que morreram neste tempo continuam vivos em unidade conosco. Exatamente, Jaque. Exatamente. Então é nisso que está a paz de Deus. E a sua paz também, porque é um único ser em essência. Então a paz de Deus também é a sua. Só precisa descobrir, né? Porque você esqueceu. Mas também é a sua. É inabalável essa paz. E ela é sua. Só é voluntário o momento que você decide aceitar essa paz. Tá? É isso, queridos. Ó, o Encontro com a Verdade pelo Hotmart são 12 aulas, tá? Que começa com Tempo e Milagres, que é o primeiro texto que eu começo, e vou com o Curso em Milagres até acabar, tá? Vai estar no Hotmart essas primeiras 12 aulas. Quem fizer pelo Hotmart também vai ter uma aula ao vivo comigo por mês, tá? Para responder as dúvidas. A gente vai se encontrar uma vez por mês para responder dúvidas, tá bom?
Então, é só esse início que vai ficar aberto. Essa aula e provavelmente mais uma, que é um resumo dos princípios dos milagres, que vai ficar aberta. Daí, quando a gente entra no primeiro texto, Revelação, Tempo e Milagres, já começamos pelo Hotmart. É um convite a todos vocês, tá bom? A live vai ficar salva sim, querida.